Mário. Precisa pausar um aí, Laura. Pode fazer. Não sei se tem um pouco a ver com o assunto. Lembra que eu te comentei da questão da carência excessiva, que qualquer coisinha eu já ficava meia doida, enfim. Eu venho percebendo que eu venho trabalhando em mim e quanto mais você deixa a outra pessoa, vamos dizer, livre no espaço dela, mais parece que ela vem para você, né? Então, assim, aquela atenção que eu tanto, por exemplo, esperava, que eu tinha aquela questão de carência, eu venho percebendo que quanto mais eu tô deixando a pessoa, não de lado, mas assim, eu tô dando o espaço dela, não fico em cima, não ligo, não pergunto, não tá trazendo muito mais para perto de mim do que era antes, com aquela cobrança, com aquela carência, sabe? Assim, é algo ainda que eu venho trabalhando, eu venho lutando contra eu mesma, mas vem surgindo alguns efeitos, assim, né? E eu queria saber se, por exemplo, é esse caminho mesmo. É que é engraçado, né? Quando, as pessoas, sei lá, você parece que tem que deixar. É que nem falam, some que a pessoa vem atrás. Então, assim, é engraçado. Parece que as pessoas te valorizam mais quando você pisa, ou quando você some, ou quando você esquece, quando você tá ali, certo? Ou, eu não sei se é de forma exagerada, não dá para entender as pessoas, né? Em vez delas se aproximarem de você por você, né? Ser carinhosa, ser não sei o que, a pessoa se distancia. Aí quando você já não é mais como antes, a pessoa fica. Então. Nossa. Vou falar uma coisa para vocês. Existe uma questão que é Bert Hellinger, da constelação familiar. Ele diz que em toda relação é necessário existir um equilíbrio, tá, entre o dar e o tomar. Tá? No caso, o que acontece? Quando você está muito em cima do sujeito, tá, e está fazendo muito por ele, você está dando muito. Tá? Isso eu não estou falando do lado obsceno, não, tá? Eu estou falando de tudo aquilo. Tá? E você não está permitindo que ela retribua para você. Tá? Bert Hellinger diz assim: quando alguém dá alguma coisa, naturalmente espera algo em troca. Quem recebe, ou quem toma, no caso, ele se sente na obrigação de retribuir. Se ele não consegue retribuir, ele se zanga. E se zangando, passa a minimizar aquilo que você está dando, ou aquilo que ele está tomando, tá, para tentar equilibrar a balança.
Ai, que interessante. Em relação. Por isso que quando você dá, né, para essa pessoa, ele tem a oportunidade de finalmente começar a retribuir para você aquilo que ele recebeu. Tá? Então, tem de existir esse equilíbrio. Sim, interessante. Retribuir aquilo que recebeu, o que vai acontecer é que ele vai se zangar e aí ele se afasta. Entendi. E aí tenta dar e ele já não aceita mais. Tá? Essa é a questão do relacionamento. Por um outro lado, também existe a situação da pessoa que dá muito e não quer receber nada em troca. Ela recusa a retribuição, tentando tiranizar a pessoa, escravizando ela nessa dívida de dar e não querer receber nada em troca. Se essa pessoa que está recebendo não conseguir retribuir para você, ela acaba se afastando, ela acaba se zangando. Então, deu para entender? Fez sentido para você? Tá, mas aí eu entendi essa parte. Mas aí me responde uma coisa. Quando a pessoa zanga, como você disse, quando a pessoa zanga e quando a pessoa ela afasta, ela é tipo um codependente porque ela não consegue suprir. Por que ela afasta? Por que isso acontece? Então, porque assim, vamos dizer assim, para ter uma relação boa, os dois precisam estar no mesmo nível. Uhum. Se não está no mesmo nível, ó, o que vai acontecer é que quando ela tentar olhar para você, ela vai se sentir humilhada. Ela vai se sentir. Entendi. Se sentindo melhor, ela vai passar a te destacar e a minimizar aquilo que você é e aquilo que você deu. E agora imagina isso acontecendo para um dependente emocional. Nossa. Ó. É para o nego catar a faca e cortar o pulso. Ó. Chegou a acontecer comigo. Mas eu acho que o dependente emocional, ele procura um pouco essa coisa de sofrer, né? Ele parece que gosta de sofrer. Tem essa dependência do sofrimento, parece também. Não sei se é que parece comigo, né? Mas assim, tem essa coisa do coitado, né? Você quer vítima um pouco. Você quer... Não sei se você aprendeu assim, você tem um ciclo, né? Você falou, tem uma hora que você tá dominando, dando, depois você quer e não consegue, aí você cobra, você é coitado, aí vira um drama, porque você não é reconhecido, e é um ciclo. Tem que ter pesos e medidas. É muito difícil para um dependente um relacionamento equilibrado. Muito. Falo isso por experiência própria. É muito difícil. É sofrido você equilibrar essa balança, porque você normalmente vai atrair uma pessoa que vai te trazer problemas. Difícil, né? Não sei se você causa isso. E é engraçado que é sempre o dependente emocional que tem que tentar mudar as coisas, né? Parece que a gente é o errado sempre e é a gente que tem que mudar sempre. E aí, para a gente manter uma relação boa, o dependente emocional tem que mudar. É difícil, é difícil. Por isso que eu tô procurando ajuda, né? Estou tentando me melhorar, né, como pessoa,
Mas eu tô indo em busca da ajuda também. As pessoas não vão em busca da ajuda. Parece que é só o dependente que é o errado. Mas ok, aceito e ok. Auro, se a gente colocar dois dependentes junto, Deus me livre. porque existia um dependente e um codependente, certo? E se colocar dois dependentes, certo? Que positivo dá choque. Isso é óbvio. Mas o que se resulta em isso? Que normalmente é o que acontece com o dependente emocional, né? O dependente emocional vai se relacionar com outro dependente emocional e vai ficar um apontando para o outro. Tá? Ai, cara. Os dois É vão falar, lógico. não, E um padrão parecido também. Até marido, né? Você largou o marido porque X. Não é exatamente igual. Mas você vai ver a reclamação profunda ali é aquela mesma. É aquela mesma reclamação que você vai ter. Parece que você buscou também. Você fez um ajuste. E é isso que você falou, zangar, né? Zanga mesmo. Você vai dando, a pessoa não consegue retribuir e aí ela explode. E aí vira um inferno, né? É isso. Mas às vezes não dá a impressão que a pessoa. É você identificar o que é valioso para outra pessoa. Tá? Porque, assim, quando se juntam duas pessoas, são duas tribos que estão se juntando. Tá? Naquele livro que fala O Homem são de Marte, as Mulheres são de Vênus, o autor fala justamente a respeito. Ele não coloca como tribos, ele coloca de planetas. Ele fala que os homens vieram originalmente de Marte e as mulheres de Vênus. Eles construíram uma nave e vieram se encontrar aqui na Terra. Tá? Tem outra pessoa entrando aqui. Então, o que acontece? Você traz crenças e valores da sua tribo para essa relação. Tá? Então, por exemplo, se na casa do marido, tá? Quem sentava a cabeceira da mesa era o pai, então, na relação, quando juntar, ele vai querer sentar na cabeceira da mesa. Se na família da mãe, da mulher, a mãe é que sentava a cabeceira, na hora que se juntar, os dois vão querer sentar ali, na cabeceira. Tá? E aí já começa a se estranharem. Certo? Um dos dois vai ser, mas você vai ficar me devendo. Eu desculpa isso depois. Entende? Aquele que for mais manipulador, ele vai usar isso contra o parceiro. Tá? Com certeza. Gisele, você estava falando alguma coisa, eu te interrompi. Não, como diferenciar se a pessoa tipo, se zangou ou ela é indiferente. Por exemplo, se zangou vamos supor, a minha atitude, por não dar espaço, ou que realmente a pessoa é indiferente para o que eu faço e não se importa em dar da mesma forma que eu dou. Como eu consigo diferenciar isso? Porque ela vai te depreciar naquilo que você está dando. O indiferente, ele não vai ligar, ele vai virar as costas e vai embora. Tá? Agora, o sujeito que recebeu muito e vai se zangar, ele começa a apontar para você e começa a te colocar defeito. E coloca defeito naquilo que você deu. Tá? Bacana isso. E começa Um embate. o embate. O dependente emocional com aquela baixa autoestima não vai aguentar. Pô, eu faço tudo isso para você e você é muito ingrato.
né? E aí ela dá mais, dá mais. E o camarada não reconhece. Quem é manipulador e já entende que ele pode te aprisionar dessa maneira, ele vai tirar proveito disso. Vai te suprir com o que você precisa, né? É mais ou menos isso, não é? Mas uma hora vai estourar, né? Uma hora Vai. estoura, Uma hora tá? estoura. Porque por mais que a pessoa fala assim, mas vamos supor, você pega um cara manipulador ou uma mulher, sei lá, indiferente, um manipulador e um tá apontando, fala, mas eu tô te dando isso, você não tá reconhecendo, mas isso, aí ele vai usar isso, fala, é isso que você quer? Então tá bom, então toma. Então toma. Mas uma hora essa pessoa que tá recebendo, que foi que apontou a primeira, né? Uma hora ela vai estourar. Né? De novo, mais uma vez, até ela apontar outra coisa, outro defeito, outra coisa, para apontar ele de novo. Né? Então, a pessoa 1 aponta a pessoa 2, que é a manipuladora. Aí até a pessoa 1 estourar de novo por outro motivo. E sempre vai ter um outro motivo, um motivo novo. Mas, Christian, só complementando o que você está falando, eu tive um relacionamento tóxico. Na verdade, todos os meus relacionamentos foram tóxicos, mas eu tive um muito forte. E é tão interessante isso que você está falando, porque realmente a gente vai, como você diz, a gente vai aguentando, né? A gente vai alimentando aquilo, a gente vai dando conta. Só que quando você chega no seu limite, você realmente estoura. Só que às vezes o limite nosso que é dependente emocional, ele é muito longo. Então, quando a gente chega a estourar, a gente já está muito ruim, Ó, entendeu? eu A vou, gente tem um grau de tolerância muito grande. eu Eu acho vou, que é por conta da dependência. eu vou abrir para vocês um pouquinho E aqui. Assim, é o seguinte. Eu sou casado com minha esposa faz 2 anos. Né? 2 anos e meio, 2 anos e um pouquinho. Isso aqui muitas vezes está caindo muito como se fosse uma luva. Né? Porque eu fui para o interior, ela estava lá, eu trouxe ela para cá, para São Paulo. Tentei dar todo o suporte para ela. Né? Até um período que depois, como eu até comecei agora, eu comecei a ser apontado por umas coisas que eu não imaginava. Uhum. Né? Eu falei, mas por que ela tá apontando isso? Ela nunca falou disso. Né? Uhum. E depois eu tive outros apontamentos de que eu estava trabalhando demais. Não tinha tempo para ficar em casa. Na minha cabeça eu tenho que trabalhar, prover sustento e conforto da minha família. E eu, assim, investei e fui que nem louco, filho. Caí de cabeça e fui. Trabalhava à noite, ele acordava de manhã de dia, ia ver outros clientes pessoal, e ia, e teve esse apontamento. Falei, então tá bom, então vamos corrigir, vamos refazer isso aí, né? Hoje, eu tenho outros apontamentos de que eu não sei conversar. Eu não sei entender. Aí eu falei, caramba. E assim, ela sempre muito explosiva, né? Então, eu falei pra ela, então, vamos arrumar. Antes de tudo isso, eu tinha falado, vamos dar um remédio pra você ficar mais calma, mais tranquila, pra você pensar direitinho, né? nossa, eu dava na Ei, sua cara falar o remédio. aí não, até aí tudo bem. O problema foi quando ela falou pra mim, tá, você falou pra mim tomar remédio, que o problema era comigo, e agora? Estamos no mesmo problema, eu tomo remédio e você não. E aí, quem é que tá o problema? Pensei comigo, então vamos mudar o remédio. Ela quase. Ela, como se diz assim, ela usa muito o termo. Deu vontade, quase que eu tomo uma facada, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Ela brigou comigo, explodiu completamente. Eu falei, tá vendo? Quando você toma remédio, as coisas ficam boas. Então, se a gente pode trocar o remédio, você toma 2. Né? Tá. E, Ou e, então e você aí. coloca ela pra fazer terapia. Não, aí não, né? Nossa, muito melhor. Então aí eu pude ver que não. Aí falou assim, não. Então, se eu tô tomando remédio e não tô tendo resultado, então é um problema com você. Eu falei, caramba, será? Será?
Aí foi aonde eu fiz o teste lá do Auro, lá, aquele, né? Aí descobri completamente que eu sou pirado. Sou louco. E aí, essas coisas que o Auro fala realmente é assim. A gente tenta não suprir um contexto todo. Não fazer um pouco de cada. A gente acha, vamos imaginar assim, uma falha e tenta suprir completamente aquela área e deixa as outras. E é onde hoje eu tenho muito problema com isso, né? Uhum. E eu descobri também pela minha mãe, né, assim, algumas coisas que realmente eu, para interpretar as coisas, eu me acho muito simples, mas não é assim que funciona. É tudo muito difícil falar difícil. comigo. É mesmo. É muito difícil falar comigo, muito difícil fazer eu entender as coisas. Eu falo, pô, mas é simples. Depois que entende, fala, é simples, você podia ter feito assim. Não assado. Né? Então, aí você vai e você corrige esse lado. Aí depois você espera e então hoje dá para ver e entender que é completamente ao contrário, né? Que não é a pessoa que muda, que fala, pô, mas você nunca falou sobre isso, porque agora você está falando sobre isso. É porque aquele primeiro você já supriu, você esqueceu das outras áreas, né? Você esqueceu das outras ordens, né? Acredito eu. Então você ficou focado só em uma. É difícil isso. É difícil, porque a gente que é acostumado, né? Ah, vamos cuidar somente da área da família. Então tá bom, tá, mas e a área financeira? Não, mas e a área, né? Aí, por isso que tem diversas modalidades aí fora que estão ganhando dinheiro a rodo, né? Porque um vai atuar na tua área profissional, o outro vai atuar na sua área emocional, o outro vai na sua relação afetiva. Vai ter o coach, né? Que ele vai fazer aquela roda da vida e naquela roda da vida saber que está toda desdentada, né? Tem vida, né? O meu não é uma roda mais não, o meu já é uma quadrada, um triângulo. A roda da vida fica parecendo uma engrenagem, na realidade, né? Liquidificador. Só que o pessoal está focando em cada uma das áreas, mas não está trabalhando justamente o emocional. Porque o emocional ele é necessário como base de tudo. Tá? E é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Porque o problema é o outro. Tá? Não sou eu. Tá? Perfeito. É o meu chefe, é a minha mãe, é meu pai, é a minha esposa, é meu irmão. Sempre tem um que vai dar o embate. Então, Auro, mas deixa eu te falar uma coisa que está acontecendo comigo agora. Aí você começa a perceber os seus erros e começa a se responsabilizar por eles. Mas aí, mesmo assim, a pessoa acha que você está sendo sarcástico, sabe? Isso está acontecendo comigo. Tipo assim, eu falo, não, tá certo, eu realmente, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Não, Aí eu fala vou... que tá sendo Fazendo irônica, drama. né? Tá fazendo drama. Aí a pessoa pega e, tipo assim, simplesmente já começa a fazer uma pressão emocional em você, como se você tivesse se vitimizando. E não é, a gente está aprendendo que a gente também tem que aceitar os outros. Aí o que acontece? Aí isso, a gente cai num desconforto tão grande com a gente mesmo, porque, poxa, você está estudando, você tá preparando para você para você se posicionar e se aceitar da forma que você é. E não querer mudar as pessoas. Aí quando você faz isso, a pessoa acha que você está sendo, sei lá. Irônica. Dá para parar e começar do zero?
Então, isso vai acontecer mesmo, gente. Porque são 40 anos que você está desse jeito. E, de repente, você fala, não, olha, eu realmente preciso mudar. Claro, é evidente, né? Tipo, Quando caiu a minha ficha, eu estava falando um pouco a respeito da minha vida lá no Japão, né? Eu saí do banco, né? Eu fui ser barraqueiro lá na praia, tá? Fui vender caipirinha e camarão. Tá? E lá eu fui para o Japão. E lá no Japão eu senti o outro lado, o lado de ser o peão. Tá? Cara, foi terrível. Certo? Passei 4 anos lá, doente, emocional, botando as feridas nos pés e nas mãos. Nos pés e nas mãos. O que significa isso? Tá? Os pés representam aonde você está indo. E as mãos, aquilo que você está fazendo. Tá? Eu fui compreender isso anos depois, quando eu fui entrar em terapia. Lá no Japão, eu comecei a fazer a minha leitura espírita. Tá? Li todos os livros de Allan Kardec, li todos os livros da coleção André Luiz, tá? E eu comecei a me reconhecer com um comportamento completamente louco. Tá? Conturbado. Nossa, muito. Tá? O primeiro livro que eu peguei, eu não estava entendendo nada. A gente não entende mesmo. Aí o sujeito me deu só um toquezinho, falou, olha, de repente, você não está entendendo, porque normalmente essas histórias, elas elas acontecem numa cidade espiritual. Eu falei, será que é por isso que eu não estou entendendo? Claro, para quem acredita no espiritismo, estava cheio de obsessor, né? Em volta, falando na minha orelha. E eu não entendendo nada, né? Aí eu peguei o livro e comecei a ler de novo sobre essa nova ótica. Aí eu comecei a entender tudo. E a cada página que eu virava era um soco no nariz. Tá? De um comportamento que eu estava adotando que não era condizente com a doutrina espírita e etc. Né? Eu comecei a fazer uma reforma íntima. Tá? Comecei a mudar o meu comportamento, lendo demais. E aí tinha um desafeto lá, um velhinho. Tá? Minha sombra completamente me usando em cima do velho. Né? E o velho era arrogante, prepotente. Né? Só que aquilo me incomodava muito. Tá? E quando eu comecei a ler esses livros espíritas, eu comecei a me reconhecer e eu liguei para o sujeito, né, tentando reconciliação. Aí ele falou que espalhou para todo mundo que eu ainda estava tirando o sarro da cara dele. Vou fazer o quê? É assim mesmo que acontece. Porque as pessoas têm uma imagem, formam uma imagem a seu respeito. Temos mais 10 minutos aqui, gente. Esse negócio enche o saco, né, gente? E aí, eles formam uma imagem a seu respeito e aí fica realmente complicado de mudar. Quando você muda, você está sendo sarcástico, você está tirando o sarro da minha cara. Tá? Porque eles conhecem você antes dessa mudança sim. que você programa. Tá? Estranha, realmente.
Mas aí é onde a gente meio que a gente se perde um pouco. Aí eu percebo isso por mim, que aí nesses momentos eu meio que me perco um pouco. Aí parece que eu quero regredir, que eu acho que é a questão da sabotagem. Aí eu me regrido, mas aí eu sinto muito mal, porque eu percebo que eu não me caibo mais dentro daquela situação. Aí eu volto para onde eu estava. Só que aí isso começa a incomodar todo mundo. E é onde eu acho que o Christian falou, que aí você começa a selecionar, começa a se posicionar, e todo mundo começa a achar que você está errado. É horrível isso. Então você fica assim, sabe? Você fica. Mas eu acho que é um processo mesmo, é igual você falou. Eu acho que muito tempo que a gente ficou Lauro, nessa situação. Lauro, Oi. qual que foi a sua atitude? É algo que você mudou em você assim que mais foi de mais extrema importância? Qual área é de mais extrema importância? Qual a ação você falou, puta, depois que eu fiz isso aqui, realmente foi um chacoalhão de cabeça para baixo que eu falei, nossa, vou continuar porque tá dando certo. Para mim foi a conversão para o espiritismo, tá? Mas não foi bem uma conversão, porque eu já me considerava espírita, tá? Desde os 17 anos. Só que toda vez que eu procurava uma coisa, o nego falava assim, não esquenta não. Na hora que cair a Chega a ficha, hora. chegar a hora, você vai ser direcionado para lá. E eu, né, cada lugar que eu ia me falavam isso. E aí eu fui tocando, porque ninguém falava para mim, né, nada, até que começou. Fui pelo caminho da dor e eu fui me instruir. E aí eu, dentro dos livros do Espiritismo, eu conheci muito comportamento que eu tomava que era prejudicial, né? O segundo momento foi quando eu fui fazer terapia, né? E que eu achei que eu chamo de buceta dual, né? Que foi uma situação que eu tive com o meu pai, né? E aí foi um segundo momento que eu também consegui resgatar essa questão e comecei a entender melhor a respeito dessa doença emocional. Então, Que foi o teu divisor. eu era um doente emocional e não admitia ser contrariado, não admitia me falar que eu estava errado, não admitia ser rejeitado. Então, nos relacionamentos, por exemplo, eu rejeitava antes de ser rejeitado. É difícil você tá fazendo um negócio que você tá centrado, falar, não, isso aqui vai dar certo e o resultado que eu espero vai dar daí para mais. E chega alguém e fala, não, tá completamente errado, você não pode fazer isso. É difícil, realmente, eu tô dizendo, não é fácil, porque você fala assim, não, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa fala assim, não, você não pode fazer isso. Onde está a cabeça pra você fazer um negócio desse? Não tem condição. Não, mas peraí, eu vou fazer isso aqui porque vai acontecer isso aqui, vai dar isso aqui. É muito difícil porque você começa a se debater com a pessoa, aí de repente você tem um debate interno com você mesmo que já te planta uma dúvida. Você fala, não, peraí, mas tá pra dar certo, mas o cara falou que não. Pô, mas fulano, não sei o quê. Aí, mas só que você já te fez uma confusão, você já tá lá dentro, já tá lá. É uma guerra enorme. Uhum. Entendeu? Então, pelo que eu digo, cada um tem um ponto onde mais vai fazer efeito. Isso é pessoal de cada pessoa. Bom, a mudança definitiva mesmo veio com a terapia, tá? Com a terapia eu comecei a olhar os meus fantasmas, os meus medos, fui buscar, e quando o terapeuta me propôs a regressão, eu falei, vamos aí, não Tem vai nada a pegar, perder. né?
Pode jogar aqui, ó. Tá? São coisas que a gente te colocam realmente para baixo. Semana que vem aqui nós estamos com pouco tempo aqui agora, mas semana que vem eu conto para vocês a minha experiência com a ayahuasca. Né? E a ayahuasca foi durante esse processo de terapia. Tá? Eu fui experimentar. Auro, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz terapia há 11 anos e eu nunca tinha olhado para mim. Então, eu acho que essa questão da terapia é bom a gente também analisar o que realmente a gente quer resolver na vida da gente, igual no meu caso. Eu sempre fui dependente emocional, eu sempre sofri isso, só que eu nunca achei alguém que me ajudasse nessa situação, mesmo eu pedindo socorro, eu não estou dando conta, e ninguém nunca bateu nessa situação. Então, agora, que tem muito pouco tempo que a gente está fazendo as terapias, que eu melhorei, assim, muito, 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 em relação a 11 anos que eu fiz. Então, eu estou percebendo que é a dependência emocional que está sendo um marco na minha vida. Então, assim, existe vários tipos de terapia, mas não que eu esteja desfazendo de outra, não é isso. Mas é porque você tem que identificar exatamente com qual que você precisa. Sim. Né? Cada período tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo exato, né? Sim. Eu sempre bato nessa tecla da dependência emocional, porque eu sou um dependente emocional em tratamento, porque isso é uma coisa que não tem cura, tem uma transformação gradual. Né? Você vai aprender a lidar com isso. Mas a rejeição, tá? É uma coisa que eu não admitia de forma alguma. Tá? Não admitia de jeito nenhum. Hoje, tô nem aí, cara. Você tá afim de olhar para minha cara, é um favor que você me faz. Você não quer olhar para minha cara, é 2 favores que você me faz. Entendeu? Eu não fico mais implorando para o sujeito gostar de mim. Tá? Entendi. É essa a questão. Antes, eu fazia tudo para todo mundo me achar um cara, né, bom. Hoje, eu não preciso mais disso. Tá? Então, eu sei do que eu estou falando para vocês, porque eu já passei por esse processo. Tá? Mas Estou faltando mais 1 minuto só. Tá? Deixa eu só falar uma coisa aqui. O Christian levantou um outro aplicativo que eu acho que nós precisamos testar, né, Christian? Sim, para ver que não precisa ficar interrompendo a reunião na metade. E nós vamos fazer um teste aí por esses dias, conforme for. Vamos largar o Zoom de lado e vamos usar esse outro, tá? Mas, por enquanto, deixa para a semana que vem a gente marcar ainda o Zoom. Marcar o teste. Depois nós vamos fazer um teste, tá? Eu vou chamar todo mundo no grupo, quem puder fazer, como nós fizemos da outra vez, né? Aí trocamos o aplicativo, porque entrar e sair na reunião é complicado, enche o saco. Tá? Eu acho que você pode considerar 1h30 de reunião. Acho que 1 hora só tá pouco. Tá bom. Mas é o que eu estou fazendo, né? Não, porque essa que a gente fala é muito bom e interage muito. A gente